Olá, pessoal! O propósito desse vídeo é trazer para discussão o tópico do nosso próximo encontro de grupo focal, que trata sobre o ensino colaborativo, ou também como é conhecido, coensino. Então, nesse vídeo, nós iremos apresentar um pouco do conceito para que possa respaldar nossas discussões do próximo encontro. Ensino colaborativo, ou também chamado de coensino, é um dos modelos de prestação de serviço de apoio, na qual um professor do ensino regular e um professor especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino, dado a um grupo heterogêneo de estudantes. O ensino colaborativo é baseado na abordagem social da deficiência, ou seja, pressupõe que a escola deve ser modificada para atender os estudantes e não o contrário, como previa o modelo médico. É um modelo que emergiu como alternativa aos modelos de salas de recurso, classes especiais ou escolas especiais, especificamente para responder às demandas das práticas de inclusão escolar dos estudantes do público-alvo da educação especial. Pois uma vez que o aluno deve ser inserido numa classe comum, todos os recursos dos quais ele pode se beneficiar têm que ir junto com ele para o contexto da sala de aula, incluindo entre eles o professor especializado, que é o professor da educação especial. Assim, o ensino colaborativo é definido como uma parceria entre os professores do ensino regular e especial, desde que os dois professores se responsabilizem e compartilhem o planejamento, a execução e a avaliação de um grupo heterogêneo de estudantes. É necessário que haja um trabalho em colaboração desses dois profissionais, cada um deles, com os seus conhecimentos, possam planejar uma variedade de atividades, recursos e estratégias para atender a diversidade na sala de aula. O ensino colaborativo, então, ele ocorre no contexto da sala de aula comum, por isso essa concepção do modelo social da deficiência. Nesse modelo não há hierarquia, pelo contrário, há divisão de responsabilidades entre os dois professores. Ambos planejam junto o ensino, Na perspectiva do ensino colaborativo, ocorre a elaboração, implementação e avaliação das estratégias conjuntamente e para todos os estudantes da sala de aula. Então, o professor do ensino comum, ele é responsável pelo conteúdo, é o especialista do conteúdo, e o professor especializado da educação especial se responsabiliza pelas estratégias de promoção desse processo. Eu trago aqui agora um caso de ensino para a gente pensar na prática como ocorre o coensino. Esse caso foi retirado do seguinte artigo: Ensino colaborativo para apoio à inclusão escolar. Práticas colaborativas entre os professores. Esse é o caso Cecília. A professora de educação especial Cecília tem 28 anos, é formada em pedagogia em uma universidade estadual, com uma formação específica na área de educação especial. Possui especialização em educação infantil e a escola de 9 anos. E diversos cursos de formação continuada. Atuou como professora do ensino fundamental por 5 anos. Trabalhava especificamente na rede regular municipal como professora de ensino colaborativo, contratada em caráter temporário há 5 meses desse relato. O caso selecionado por ela para discussão, que é esse que nós vamos refletir, foi o do aluno Conrado, de 14 anos de idade, que frequentava a 6ª série do ensino fundamental. O aluno, segundo a professora, apresentava dificuldades motoras, comprometimento cognitivo. O professor com quem ela atuou em coensino, o SEG, lecionava a disciplina de Ciências Biológicas. Esse é o relato, um fragmento do relato que a professora apresenta de como foi a atividade de coensino desenvolvida para com esse aluno. A atividade desenvolvida, segundo ela, tratou de conteúdo sobre partes de planta e suas funções. O objetivo da atividade era levar o aluno a compreender os nomes e as funções que cada parte da planta contém. Foram utilizados diferentes materiais para o desenvolvimento da atividade e a atividade final, de avaliação do conteúdo aprendido, adaptada em forma de colagem para que o aluno pudesse fazê-la sem dificuldade. O aluno não era capaz de participar de todas essas atividades sem adaptações. O aluno não consegue escrever de forma convencional, por isso, enquanto os alunos copiavam da lousa, eu
A professora, no caso, ia mostrando as figuras e as explicações no computador para o aluno. A explicação do conteúdo já havia sido feita na aula anterior, e como Conrado tinha faltado, o professor foi em sua carteira enquanto os outros alunos copiavam da lousa e explicou o conteúdo para ele, apoiando-se na apresentação. Nesse momento, invertemos os papéis. Fiquei observando a sala e tirando suas dúvidas, enquanto o professor regente dava uma atenção mais individualizada a Conrado. O aluno se sentiu muito feliz, dada a atenção do professor. Conversou sobre o conteúdo e fez perguntas. Esse é um exemplo, então, de como é um formato, de como pode ocorrer o ensino colaborativo no ensino comum, na classe de aula comum. Segundo os especialistas em ensino colaborativo, há 3 possíveis estágios. O estágio inicial de colaboração, na qual esses professores se comunicam superficialmente, criando limites e tentativas de estabelecer um relacionamento profissional entre si. A comunicação é informal e infrequente. O estágio de colaboração de comprometimento, a comunicação entre eles é mais frequente, aberta e interativa, o que possibilita que eles construam o nível de confiança necessário para a colaboração. E o nível do estágio colaborativo, no qual esses 2 profissionais se comunicam, interagem abertamente, sendo que a comunicação, o humor e um alto grau de conforto é experienciado por todos. Eles trabalham juntos e um complementa o outro. Agora nós vamos conhecer um pouco acerca dos modelos para a organização do ensino na perspectiva do ensino colaborativo. É importante frisar que no ensino colaborativo não existe um único modelo para a organização do ensino. A forma como o trabalho será implementado dependerá do contexto escolar em que os profissionais ensinam, da relação dos 2 professores na sala de aula, das características da turma com que eles trabalham, dos recursos e do tempo disponível para o trabalho em conjunto. Os 2 professores decidirão juntos a melhor maneira de se trabalhar em conjunto, podendo ser reavaliado o formato do trabalho, de acordo com os objetivos que buscam alcançar. Então aqui nós temos alguns possíveis modelos de organização do ensino na perspectiva do ensino colaborativo. O primeiro deles, um ensina, o outro observa, nós temos que um professor assume o papel principal na classe, enquanto o outro parceiro assume o papel passivo na instrução, apenas de auxiliar, observando o comportamento e aprendizagem dos alunos. Nós temos um outro modelo que um professor e um outro assistente. Um professor assume a liderança do ensino, enquanto o outro assume um papel de apoio circulando individualmente com os alunos ou em pequenos grupos, oferecendo auxílio apenas quando o professor regente auxiliar. O outro modelo é estações de ensino. Nas estações de ensino, a gente idealiza pequenos cantinhos, pequenos ambientes de aprendizagem na sala de aula, com foco de aprendizagem diferente, mas que se interrelacionam. O currículo é o mesmo, não há diferenciação nesse caso. Nesse modelo, os alunos se deslocam de um local para outro, sendo cada professor responsável por um grupo. Em cada cantinho desses, os estudantes poderão ter tarefas diferenciadas para realizar, de acordo com o potencial de cada um. O outro modelo que nós temos é o ensino paralelo. Nesse modelo, a classe é igualmente dividida ao meio, sendo que cada professor fica responsável por ensinar um grupo de estudantes. Nesse caso, mesmo divididos, existe um plano de aula comum. Os estudantes são divididos, porém as práticas de ensino são as mesmas nos 2 grupos. Temos também o modelo do ensino alternativo. Ele é usado quando se tem um pequeno grupo de alunos que necessitam de uma revisão, um reforço ou atividades que são suplementares. Um professor assume o comando na instrução do grupo maior, enquanto o professor tem como foco o aprendizado desse pequeno grupo em conteúdos específicos. Os direcionamentos desses pequenos grupos devem ser variados, assim como o professor responsável por essa instrução. E por fim, nós temos a equipe de ensino ou o ensino colaborativo, que aqui é o objetivo final do coensino. A dupla de professores nesse modelo se responsabiliza pela instrução e pela responsabilidade educacional de toda a turma. Os professores juntos podem co-apresentar uma lição
sendo visto com igualdade no planejamento e na execução da instrução. Dizemos que num time de ensino colaborativo, os dois professores se encontram tão sincronizados com os objetivos da turma que apenas um olhar é o suficiente para a comunicação entre eles. Percebam que no ensino colaborativo, embora a gente proponha modelos de agrupamentos diversos, nenhum desses agrupamentos leva em consideração apenas a questão da deficiência. Os alunos com deficiência não são agrupados isoladamente dentro da sala de aula. O agrupamento é sempre misto, entre alunos com deficiência ou alunos sem deficiência. O que vai depender desse agrupamento é a organização e o planejamento desses dois professores. Então, o ensino colaborativo a gente pode pensar como uma excelente estratégia para a gente viabilizar outras possibilidades, como o ensino diferenciado e o desenho universal para aprendizagem, que para o professor regente sozinho, solitário, no seu planejamento pode ser complexo, mas quando ele tem apoio de outro profissional, como na perspectiva do ensino colaborativo, a implementação e o planejamento segundo possibilidades do ensino diferenciado, o desenho universal da aprendizagem, se tornam mais viáveis e possíveis pensando na escolarização na perspectiva do ensino comum. A seguir, nós vamos acompanhar um pequeno trecho de um vídeo da professora Vera Lúcia Caperini sobre o ensino colaborativo. Olha, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, este modelo de ensino é o que as pesquisas vêm apontando, que é uma grande possibilidade da inclusão escolar ser bem sucedida. Então, enquanto princípio ético, a gente já sabe que é direito, mas aí não é só colocar lá, todos precisam aprender. E ela os dados têm apontado, e meu doutorado mostrou isso, que quando você está junto com o professor de classe comum e você, por ter conhecimento, por exemplo, tecnologia assistiva, comunicação alternativa, todos os recursos que a educação especial historicamente foi construindo desde o século XVI, Montessori, por exemplo, que foi uma médica, ela desenvolveu material pedagógico, vários, que a gente utiliza até hoje para o trabalho com pessoas com deficiência. Então, usar os recursos da área da educação especial em conjunto, seja na sala de aula ou no planejamento dessas aulas, a literatura vem apontando como uma das melhores estratégias que beneficia não só o aluno com deficiência, toda a turma. Tá? Então eu vejo como, e no Brasil, para não ficar só no pessimismo que não é possível, o Espírito Santo, o município de Vitória, conheceu o meu doutorado e a secretária de Educação colocou como política pública o ensino colaborativo. São Carlos, a partir de 2013, então é bem recente, sim, contratou professores por concurso público de ensino colaborativo. Então ele não extinguiu a sala de recurso no contraturno, mas ele contratou alguns para já ir trabalhando dentro da sala de aula comum com o professor da classe comum. Então, dizer que já é uma política para o país, ainda não. Mas que não existe no Brasil, também é mentira, porque já tem algumas experiências fazendo contratação de professor de educação especial no modelo do ensino colaborativo, que nada mais é do que o professor de educação especial, com a sua expertise, o seu conhecimento, planejando, desenvolvendo e avaliando estratégias cujo foco não é o aluno com deficiência, mas toda a turma que tem um aluno com deficiência ou com TGD ou o grupo. O foco é o grupo, é como promover a aprendizagem de uma sala heterogênea na qual tem um aluno público-alvo da educação especial. Então, a implementação do ensino colaborativo é um caminho que não depende somente dos profissionais da escola, mas sim de toda uma mudança histórica e cultural, principalmente no que se refere a essa imagem tradicional que nós temos de que os profissionais da educação especial são os experts e que entrariam na sala de aula somente para realizar um trabalho individualizado, o que é ao contrário na perspectiva do ensino colaborativo. Esses professores, eles entram na sala de aula para colaborar com o professor regente. Até o próximo vídeo.